Então, um bom dia a todos. Hoje, então, chegando no nosso último dia de aula, então, nesse modo, a última aula síncrona, né? Então, no caso, dentro da nossa disciplina, tá? Então, algumas avaliações aqui que eu gostaria, algumas informações que eu gostaria de passar para vocês antes da gente estar finalizando, então, essa nossa disciplina. Vou passar uma parte do conteúdo ainda para por hoje, né? Mas gostaria de passar essas informações, né? Então, a avaliação 4, que é dessa parte de instalações elétricas, ela vai ser disponibilizada hoje ainda, eu pretendo disponibilizar ela até às 18 horas, tá? E ela será disponibilizada hoje, 3/9, deverá ser entregue até às 23h59 do dia 6/9 de 2021, então até segunda-feira, tá? Bom é que, por que eu tenho que, eu até ia deixar até o dia 7, mas eu tenho que finalizar essas notas para vocês para poder fazer então a reavaliação, e eu já tenho uma data de reavaliação. Então, para não esticar muito, né? Então, eu resolvi fazer dessa forma. A nota da primeira etapa já estão disponíveis, então já está disponíveis essas notas da primeira etapa para vocês lá, tanto as notas das provas quanto as notas das atividades assíncronas, tá? Eu ainda não registrei a questão de faltas e coisas desse tipo ainda, mas estarei registrando durante esses próximos dias. Aí, período de registro, eu acabo aproveitando para fazer isso. Tá? A minha previsão para divulgar as notas da segunda etapa serão disponibilizadas no dia 8/9, então na quarta-feira eu pretendo divulgar essas notas o quanto antes, tá? Então no dia 8 eu pretendo, talvez, caso eu consiga fazer essas divulgação de notas antes, é melhor, então eu vou tentar fazer tudo no dia 7, no dia 7 eu vou tirar para focar nesses tipos de coisa, então vou estar corrigindo tudo, quero dar todas as notas para vocês. Não prometo conseguir fazer tudo, né? Porque são várias turmas, vários alunos, tem que olhar, abrir atividade, fazer download e tudo mais, né? Então, mas fiquem atentos ali que talvez no dia 7, talvez dia 6, dia 7 saia, porque como vocês vão entregar a prova dia 6, talvez no dia 7 eu consiga então estar entregando essas notas para vocês, tá? Isso é com relação então à segunda etapa. Quanto à reavaliação, tá? No dia 10/9, eu vou estar fazendo então a reavaliação, tá? Essa reavaliação, ela vai ser disponibilizada no Moodle no dia 10 e ela vai ter um tempo pré-determinado para ser entregue. Esse tempo pré-determinado não vai ser tipo muito tempo, tá? 2 dias, tá? Vai ser provavelmente de 6 a 8 horas no máximo para que a prova seja realizada. Tá? Então eu vou disponibilizar lá um lugar onde que vai ter a reavaliação, eu vou dizer qual o tempo que tem, a princípio eu vou dar 8 horas para que a prova seja realizada, 8 horas não, 12 horas para que a prova seja realizada, que aí pega o pessoal que trabalha, o pessoal que não trabalha, então fica das 10 às 10, não vai ser uma prova imensa, nada disso, né? Mas é que aí já fica com uma janela para quem deva fazer, tá? Então vai ser uma janela provavelmente de 12 horas, ok? Caso a pessoa rodou na primeira etapa e passou na segunda etapa. Bom, vai fazer a reavaliação apenas da primeira etapa. Sempre lembrando, né, o que cai em cada uma das etapas. Né? Na etapa 1 é a parte de eletromagnetismo e parte de corrente alternada. Etapa 2, potência e instalações elétricas. Tá? Apenas da parte faz da etapa que reprovou. Vai ter duas avaliações: avaliação da etapa 1 e avaliação da etapa 2. Tá? E até por isso que vai ter o janelamento um pouco maior, né? Porque são, caso alguém tenha que fazer, né? Então eu vou deixar separado ali, então, para que seja feito. Bom, reavaliação. Uh, chance 2. Aí lá no período que é uma semana de reavaliação, caso ainda alguém não tenha obtido aprovação, uh, faz novamente, tem novamente uma chance de reavaliação. Essa daqui é desesperados já, né? Não contem com prova muito tipo, o professor vai mudar os valores, coisas desse tipo. Não, não contem com esse tipo de coisa. Então não posterguem reavaliação para essa do dia 21. É que eu tenho que oferecer essa reavaliação lá no final, né? Então essa reavaliação
ela vai ser, como é um período de reavaliações e tudo mais, então tem essa primeira reavaliação que eu chamei de chance 1, e aí depois lá na semana do dia 21, eu vou estar disponibilizando também no Moodle reavaliação chance 2 que eu chamei, tá? Então, tipo, o ideal já é tentar rematar aqui, matar a disciplina no dia 10 de setembro. Então fica registrado para caso alguém esteja acho que talvez o pessoal que está em aula não é o caso, mas caso alguém depois esteja olhando esse vídeo, né, que não diga que eu não alertei com uma certa antecedência quanto a isso, né, pessoal. Eu tentei flexibilizar ao máximo todas as atividades e de todas as formas possíveis, tenho certeza que tentei adaptar tudo que deu, assim, mas preciso também que vocês realizem e façam as atividades e tudo mais, tá? Então, as reavaliações já tem data marcada, as notas já estão disponíveis e a avaliação da parte de instalações elétricas sai hoje. Além das avaliações da parte de instalações elétricas, hoje ainda sai a, avaliação, a atividade assíncrona da semana, que vai ser dessa vez vai ser um formulário do Google Forms sobre a parte de proteção. Então, porque eu tenho que fazer a parte de registro assíncrono de proteção, e essa parte eu vou deixar até quarta-feira, então por isso que é importante, quem puder fazer o quanto antes já fizer também, né? É um formulário do Google Forms, também vou estar disponibilizando hoje. E eu estarei disponibilizando uma atividade, que aí é uma atividade que eu vou chamar, que eu até tinha comentado para vocês que eu ia disponibilizar uma residência para vocês passarem os circuitos e tal, né? Eu vou disponibilizar aquela atividade eu vou chamar de atividade extra, e não é obrigatório a fazer para quem tem o interesse de aprender mesmo, de fazer esses exercícios envolvendo os diagramas unifilares e multifilares, diagramas unifilares no caso, né? Então, por exemplo, a gente, no, quando está no presencial, sempre pedir para vocês fazerem um projeto numa residência, né? Como a gente está no remoto, é um pouco mais difícil, a gente não tem como fazer esse acompanhamento perto, né? Então, basicamente, o que vai ser passar ali os condutores e tudo mais. É a lista de exercícios 14. Eu vou deixar um espaço lá no Moodle para que vocês enviem, caso vocês queiram que eu avalie, caso vocês queiram que eu dê uma olhada. E também, quem enviar, eu vou estar computando 2,5 pontos a mais na nota dos trabalhos. Tá? Então, tipo, a pessoa enviou aquela atividade, ela fez, então ela vai contar mais na pontuação dela dos trabalhos da segunda etapa. Então é uma pontuação extra. Tá? Então é como se a segunda etapa os trabalhos valessem 12,5. Tá? Então, tipo, e olha que os trabalhos já da segunda etapa são poucos e ainda tem peso 3, tá? Então é mais nesse sentido, eu vou deixar lá, mas saibam que é uma atividade extra, também vou estar disponibilizando hoje no Moodle, ok? Bom, se não tem nenhuma dúvida quanto a isso aqui, as notas estão disponíveis lá, se ficar alguma dúvida, alguma coisa do tipo de eu não entendi muito bem a minha nota, não entendi isso, não entendi aquilo, ou enviei algum trabalho, acho que você não avaliou, qualquer coisa, bom, só me contatem, eu olho e tudo mais, né, porque o objetivo é o que a gente consiga resolver o quanto antes, tá ok? Bom, vamos em frente então. Bom, na aula passada, então, a gente estava estudando a questão dos disjuntores, né? Então a gente basicamente viu a especificação do disjuntor. Então, só para retornar um pouquinho aqui, né? O disjuntor ele tem duas estruturas, uma lâmina bimetálica e também uma, uma bobina, né, que faz o acionamento. Então tem a lâmina bimetálica e uma bobina. O disjuntor ele pode ser monopolar, bipolar ou tripolar, e a gente viu essa relação aqui que é muito importante, né? Que a corrente do meu circuito tem que ser menor que a corrente do meu disjuntor, que tem que ser menor que a minha capacidade de condução do condutor. Aqui eu tenho, basicamente, os fabricantes e os valores que são comercializados de disjuntores. E aqui eu tinha as curvas, né? Curva do tipo B, que é a velocidade com que o meu disjuntor responde, né? O quão rápido que ele vai atuar. Quanto maior a curva, mais lento ele é no sentido de atuar, e isso é proposital de acordo com as cargas que eles estão ligados. Tá? Bom, e o que acontece, né?
Quando eu penso o disjuntor, então, capacidade de condução. Se a gente for analisar com relação àquilo que a gente viu lá no começo, a gente viu o seguinte, né? Que eu tenho um I, só pegar aqui, que aí ficou mais fácil. Aqui, IB, IN e Z, né? Então, eu sei que IB é a corrente de projeto. Ali eu tenho uma tabela onde que eu tenho a capacidade de condução do condutor. Então, eu tenho IZ. E eu quero dizer qual é os valores de disjuntores para proteger aqueles condutores, de acordo com as marcas e os fabricantes. Então, eu vou pegar e fazer o seguinte. Então, eu vou pegar e colocar aqui. Então, a gente sabe, basicamente, isso daqui, tá? O que acontece, né? Capacidade de condução é o meu IZ. Então, a capacidade de condução, ela é o meu IZ. Se eu tenho essa minha capacidade de condução, aqui eu tenho para os fios. Então, eu sei que o fio de 1,5, ele aguenta até 15,5, o fio de 2,5 até 21, o fio de 4 milímetros até 28. E eu quero colocar agora aqui, preencher, qual o disjuntor que protegeria para essa capacidade de condução de corrente. Mas eu tenho que reparar o seguinte, né? O que eu tenho que reparar? Que o IN, que é essa corrente nominal, e eu até já coloquei uma tabelinha aqui, aqui é os valores que são vendidos de disjuntores, tá? Então, valores comerciais. Ok? Então, esses aqui são os valores comerciais. Bom, isso aqui que está nessa tabela é IN, tá? O IB não importa aqui, porque eu não estou dizendo que tipo de circuito é. Então, tanto do DIN quanto do NEMA. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dizer qual o disjuntor que eu poderia utilizar para proteger esse fio de 15,5. No caso do DIN, qual é o disjuntor menor que esse valor? É o disjuntor de 13. Eu teria que escolher esse disjuntor, porque ó, IB e N é menor que e Z. Então, eu garanto que esse disjuntor protege esse fio. Aquele fio ali, de 1,5, ele aguenta até 15,5. Eu tenho que colocar um disjuntor abaixo desse valor. No caso do NEMA, eu poderia colocar um disjuntor de 15. Mas por que eu poderia botar? Porque no NEMA tem disjuntor de 15. Enquanto que no DIN eu só tenho disjuntor de 13. Ou se não seria o 16. Ah, eu poderia botar o 16? Não. Lembre-se, isso aqui é IN, né? Isso aqui é a corrente do disjuntor. A capacidade de condução de corrente do disjuntor tem que ser sempre, tem que ser sempre inferior à corrente do condutor. Porque lembre, porque na verdade o disjuntor não é nem a capacidade, é o momento em que ele atua. Quando eu digo 15 aqui, na verdade eu estou dizendo assim, ó, 15 amperes, esse disjuntor vai atuar. Então significa que nunca chegará em 15,5, que é o que danifica o meu fio. Então por isso que eu sempre brinco que o disjuntor é o amigo do fio, ele protege o fio. De fato é isso, né? Então ele tem que ter a capacidade de condução de corrente inferior, menor que a capacidade de condução. E isso não significa que o disjuntor danifica com 15 amperes, o disjuntor extrai. Não, é a valor de atuação dele, tá? Não é porque passou essa corrente que ele... É que assim ele atua. Então, quando a gente está falando em N, a gente está falando em atuação. Bom, para o de 2,5, que é 21, então olhando no NEMA aqui, eu vou ter que utilizar o de 20. Ficou virado, né? O NEMA teria que estar desse lado aqui, porque senão fica meio... Então, o de 20. E no DIN eu vou utilizar o também de 20. Ah, professor, mas se eu usasse o de 13 não ia proteger? Protegeria, mas aí eu entro no problema, né? E se o meu circuito tem 15 amperes, aí ele vai desarmar e aí eu não vou não vai funcionar da forma correta, né? Então sempre tem que obedecer essa relação. O igual aqui, o ideal é a gente não considerar, tá? Então, tipo assim, é sempre menor. Sempre pode colocar um menor
e não deixa para colocar igual. Por exemplo, que nem aqui, ó, 15 para 15,5, ok. Mas se fosse um disjuntor de 15,5, por exemplo, se existisse um disjuntor de 21, colocaria o disjuntor de 21? Não coloca. Aí, por mais que a norma diga, mas aí entra uma questão de precaução técnica, né, que a gente sempre tem que tomar. Bom, o NEMA para o de 28. Então, eu tenho que colocar o de 25. Que o NEMA geralmente é de 5 em 5 nessa parte inicial. O DIN, eu também vou colocar o de 25. Tá? Bom, o de 6 milímetros é 36 amperes. No NEMA, eu tenho um de 35. Okay? Enquanto que no DIN, eu vou ter que utilizar o de 32. E para 10 milímetros, que é o máximo que a gente trabalha geralmente em ambientes residenciais, eu tenho 50 amperes, que no NEMA, aqui entra essa questão, e o recomendado, aqui é a gente utilizar 40 amperes. Vou até escrever aqui, que é o recomendado. Tá? Se você dissesse, vou colocar o de 50, a gente não tá errado, tá? Então até vou botar aqui. Mas o recomendado é de 40. Por quê? Questão de precaução. Mas eu não posso porque o meu circuito tem uma determinada corrente. Tá, beleza. Mas saibam que está no limite ali entre a isolação. Daqui a pouco pegar um condutor que tem uma isolação. Porque essa tabela de referência aqui é uma tabela de referência. Tá? Às vezes tem condutores que eles têm um pouco mais quando é 10 milímetros. Não é padrão, tipo, a todo condutor de 10 milímetros. Às vezes eles têm uma margem um pouco para mais, um pouco para menos. Então, a capacidade de condução de corrente varia de acordo com o tipo de isolação, fatores de agrupamento, método de instalação, que isso também a norma traz. Isso aqui é uma forma mais genérica, direta de a gente dizer, é isso, é assim. Claro que aí com um projeto específico e mais detalhado a gente pode ampliar essa janela, mas de uma forma prática e intuitiva a gente deve seguir sempre essa questão aqui, ok? Bom, eu tenho aqui então um exercício, né? Especifique um disjuntor com características: tipo de curva, corrente nominal do disjuntor, corrente nominal do condutor, que deverá ser utilizados nas seguintes situações. Então eu tenho um motor monofásico, eu tenho uma potência, então eu sei que S é igual a 2.800 volt-ampere. Eu sei que a minha tensão é igual a 220 volts. Eu sei também que S é igual a V vezes I, logo I vai ser igual a 2.800 divididos para 220. Beleza. Então, 2.800 divididos para 220, então é igual a 12,72, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que I é igual a 12,72 amperes, tá? Então, essa aqui é a minha corrente. E que tipo de corrente aqui? Ó? A gente tem três tipos de corrente, né? IB, IN e Z. A minha corrente no meu circuito é IB. Tá? 12,72 amperes. Tá? Bom, esse daqui
é o meu IB. Bom, eu sei, então, que o meu IB tem que ser menor que o meu IN, que tem que ser menor igual que o meu IZ. Tá? Bom, qual é o valor de IN que eu tenho para o disjuntor? E aí, bom, especifique um disjuntor. Nesse caso aqui eu não falei, então escolhendo um disjuntor do tipo DIN. Tá? Então, no exercício eu não falei qual era o tipo, né? Então, qual é o disjuntor tipo DIN que eu tenho logo acima? Eu tenho o disjuntor do tipo DIN de 13, né? Então, eu posso vir aqui e escolher o disjuntor de 13. Então, o meu IN vai ser igual a 13 amperes. Tá? E qual a capacidade de condução de corrente? Bom, aqui tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, né? Eu poderia dizer fio de 1,5, né? Porque 15,5 é maior, né? Só que, lá na primeira aula que eu falei de instalações, eu até comentei, fio de 1,5 a gente só utiliza para circuitos com iluminação, tá? Então, nesse caso, eu deveria utilizar um fio, o meu IZ vai ter que ser igual a 21 amperes. Por quê? 2,5. No mínimo, sempre 2,5, tá? Esse valor que eu tenho de corrente aqui, por mais que o fio de 1,5 poderia suportar, existe uma questão na norma que diz que eu não posso ter circuito de força, ou circuito que tem equipamento que não seja iluminação, com fio menor que 1,5. Então, por essa questão, por essa situação aí, né? Por esse fato, no caso, né? A gente não pode, então, estar utilizando esse termo que vem na norma, um fio de 1,5. Então, isso tem que tomar cuidado. Então, para esse caso, eu teria, então, 12,72 é menor ou igual a 13, que é menor ou igual a 21 amperes. Bom, qual disjuntor que eu ia utilizar? Então, disjuntor DIN, disjuntor DIN de 13 amperes, tá? O circuito é monofásico, então, monopolar, tá? Então, disjuntor DIN de 13, monopolar, curva do tipo, então, olha aqui o que diz aqui, ó, motor monofásico. Não é um motor de grande porte, então, curva do tipo C. Então, essa daqui seria, então, a nossa especificação. Isso, para circuitos de força, a seção mínima é 2,5, Karina. Exatamente isso daí mesmo. Essa é a definição correta. Tá? Então, para um circuito no caso de força, essa daí é o valor. Mas é um circuito pequeno. Não, mas a norma diz que tem que ser. Às vezes o pessoal acaba utilizando muito a bitola de 1,5, né? Mas para circuito de força, 2,5. Bom, então disjuntor do tipo DIN, 13 amperes, monopolar, curva do tipo C. Seria a forma que a gente, por exemplo, fosse comprar esse dispositivo. Bom, especifique um disjuntor com suas características, tipo de curva, corrente nominal do disjuntor, corrente nominal do condutor, que deverá ser utilizado na seguinte situação. Tá? Então, eu tenho a mesma coisa, só que aqui ó, é uma carga resistível, né? Por isso que já vem a potência em quilowatt direto aqui. Né? Então, S é igual a V vezes I. Tá? Então, eu tenho que 2.800 é igual a 127 vezes I. Então, o meu I vai ser igual a 2.800 .
127. $2.800. 22,04. Então, para esse caso, eu tenho 22,05, arredondando, né? 2,05. Então, eu tenho que a minha corrente, no caso aqui, o meu IB é igual a 22,05 amperes. Ok? Então, essa aqui é o meu IB. Tá? Bom, a gente sabe, né, aquela relação, vale sempre destacar, né, que o meu IB menor ou igual que o meu IN tem que ser menor ou igual que o meu IZ. Ok? O IB a gente já sabe que é 22, né? Então, obviamente que o meu IN, eu vou ter que olhar na minha tabela um valor superior a esse, né? Então, qual é o valor? Vamos no tipo DIN. Qual é o valor superior a esse, né? Nesse caso aqui, do tipo DIN, eu teria que colocar um de 25. Tá? No NEMA também eu poderia colocar o mesmo. Então, o meu IN, 25 amperes. Bom, e o meu IZ, eu tenho que olhar a tabela e ver qual é a capacidade de condução dos condutores, né? Eu tenho que ser maior, né? Então, tem que ser maior que o disjuntor. Então, por mais que, ó, eu opa, falha técnica, pessoal. Não sei o que eu cliquei rápido aqui. Só um misclick aqui no lugar. No lugar apareceu uma tela que nunca tinha aparecido, já entrei em choque. Tá. Ao vivo sempre é mais difícil. Bom, bom, só deixa eu localizar de novo. Tá, tava falando do condutor, né? Bom, qual é a capacidade de condução de corrente do condutor, né? Então eu tenho que olhar aqui, ó, esse condutor de 4 milímetros, ele tem capacidade de 28, né? Então eu poderia utilizar e dizer que o meu IZ ia ser 28 amperes. Se eu faço isso, então eu tenho o seguinte, que o meu IB é menor que o meu IN, que é menor que o meu IZ. E aí o meu IB, então, é 22,05, que é menor que o meu IN, que é 25, que é menor que o meu IZ, que é 28. Então, eu poderia dizer que eu estou especificando o que aqui? Então, disjuntor, tipo DIN, de 25 amperes, monopolar, né, porque eu estou numa monopolar, e uma curva do tipo B. Por quê? Porque eu falei aqui que era carga resistiva, né? Então, a curva eu determino por isso daí. Então, disjuntor do tipo D
do tipo DIN de 25 amperes, monopolar, curva do tipo B. Com essas informações, o disjuntor, então, estaria especificado de acordo com a norma e obedecendo. Tranquilo? Bom, pode falar. É uma questão de... Como é que eu vou te dizer? No exercício, tanto faz. Tu pode escolher. E também, na hora de instalar também. O que acontece? Hoje em dia, se o teu quadro, o quadro tradicional dos teus disjuntores, ele já tem vindo com um trilho que dá para encaixar, que até agora depois eu vou mostrar ali, que é o trilho do tipo DIN. Entendeu? Então, se tu só vai trocar o disjuntor, tu opta pelo DIN, se tu já tem. Mas a questão de escolha é de cada um, na verdade, né? Acaba que o DIN, ele como surgiu depois, ele acaba que ele entrou melhor no mercado, tem uma aceitação um pouco maior, né? Só que ele é um pouquinho mais caro que o NEMA, né? Mas não tem um critério dizendo isso, aquilo. Claro que tem situações, assim, ó, como por exemplo, se a gente for olhar na tabela, né? Tem alguns valores aqui, né? Que pode fazer com que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um de 16 aqui, né? Tem uns valores meio que. Eu tenho esse valor quebrado aqui, de repente. E eu tenho essa opção de 6, 8 e 10. Então aqui, às vezes, por uma situação específica, tu pode optar. Mas de um modo geral, não existe dizendo, aqui tem que ser NEMA, aqui tem que ser DIN. É mais de acordo com a necessidade do cliente, da pessoa que está instalando, ou se a pessoa já tem daquele padrão e aí quer seguir utilizando. Bom, instalação do disjuntor termomagnético, né? Então aqui é só uma forma de... Vocês já viram o quadro, né? Então a forma como a gente acaba colocando eles, né? Distribuindo eles, né? Dentro do... Geralmente, se tem dois espaços para colocar disjuntor, então acaba que divide, se coloca um disjuntor geral na parte superior e os outros disjuntores na parte inferior, tá? Aqui um outro exemplo da instalação de um quadro, né? Aqui vocês podem ver que essas barras aqui são barras de cobre. Obviamente que elas não estão se tocando, talvez não dê para ver muito bem com a imagem, né? Mas elas têm um relevo ali, uma diferença, né? Entre os circuitos, né? A gente pode ver que essa casa, na verdade, aqui, ó, a entrada, esse edifício, ele tem uma entrada trifásica, né? Então aqui, ó, a gente tem as três fases entrando, ó. Cada uma dessas fases ela deriva para alguns disjuntores e eu tenho disjuntores monofásicos e disjuntores bifásicos. Esse aqui é um disjuntor bifásico e os demais são disjuntores todos monofásicos. Aqui eu tenho um disjuntor monofásico. Chega o meu marcador, está funcionando fora. Mas tudo bem. Aqui eu tenho os disjuntores monofásicos num conjunto, então cada uma das fases elas vão derivando aqui. Esse aqui que é o trilho, ó, que encaixa o disjuntor DIN, ó. Pode ver que é um trilhozinho, né? Então tem duas partes aqui. Acho que é a posição da figura. Mas aqui assim eu tenho um trilhozinho do tipo DIN, né? Então que é onde encaixa, por isso que tem esse trilho. Então os disjuntores do tipo DIN, eles têm essa capacidade aqui. Mas existe como prender os NEMA também. Aqui a gente pode ver os entrando essa barrinha de cobre, né? E saindo os fios, no caso o fio fase, né? De todos os disjuntores. Aqui foi utilizado bem o padronização de cores, então a gente pode ver ó, os neutros do outro lado o terra também aqui, né, no caso as hastes de terra. Aqui provavelmente é alguma coisa envolvendo uma casa de um grande porte ou às vezes também uma edificação, algum pequeno apartamento, assim, tem um conjunto de apartamentos, um bloco. Aqui ficou um espaço no quadro, pode ver que esse quadro ele é bem amplo, né? Então tem como a gente também colocar mais disjuntores se for a necessidade e se for preciso, no caso, né? Então, isso daí também é outro fator muito importante quando a gente tem um quadro de disjuntores, tá? Aqui o primeiro é um disjuntor, essa casa é uma casa trifásica, né? E esse primeiro disjuntor aqui, então, é um disjuntor tripolar, tá? Então, no caso, trifásico. E aí depois tem as derivações para cada um dos disjuntores aqui, né? No caso, diversos deles sendo monofásicos. Nessa instalação aqui, a gente consegue ver também embaixo aqui, ó, a parte do eletroduto, né, que ficou dentro da edificação aparecendo ali e chegando. Reparem também que chega às três fases
e o neutro está chegando junto aqui, ó. E a bitola desse neutro ela é considerável grande também, quanto a bitola dos condutores faz. E depois esses fios em amarelo a gente já nota que são os fios com capacidade de condução um pouco menor, né? Bom, a instalação, então, ó, geralmente são instalados no quadro geral. Então aqui a gente tem os quadros gerais e os centros disjuntores, né? Para proteger os ramais de alimentação, então os disjuntores são colocados. Podem ser fixados no quadro geral de várias maneiras, dependendo do modelo disjuntor. Sendo nos circuitos de pequeno porte realizado através da fixação do trilho DIN, né? Então já existe o trilho DIN de 35 milímetros, que é o que fixa o disjuntor do tipo DIN, meio que uma padronização. A alimentação dos disjuntores pode ser realizada nos condutores de cobre, pente de terminais ou barramento de cobre, né? Então aqui a gente tem, ó, pente de terminais, ó, o barramento de cobre, aqui, ó, barramento de cobre, isso aqui é um barramento de cobre, né? Isso aqui é totalmente não isolado, né? Então isso aqui é altamente... Isso aqui geralmente o que acontece, né? Quando tu coloca esse tipo de coisa, nessa região aqui de cobre, não fica assim, tá, pessoal? Tem uma capa que tu coloca por cima depois, tá? Não, senão a pessoa, imagina, a pessoa vai desligar um disjuntor, corre a mão ali, ou toca, né? Ou engancha qualquer coisa. Não. E essa região aqui de cobre, onde vocês estão vendo entre os disjuntores, ela tem uma capa protetora. Então, na verdade, fica só o disjuntor, que fica só a parte de desligar, de seccionamento, que fica, que fica exposta, no caso, tá? Não pensem que vai deixar assim, tá? Não pode, né? Por uma questão de precaução, porque o quadro de disjuntores, o lugar onde ficam os disjuntores, pessoal, ele tem que ser acessível. A gente não pode colocar um armário na frente de um quadro de distribuição. A gente não pode colocar um quadro de parede. Geralmente o pessoal tem essa questão para deixar mais bonito ou qualquer coisa desse tipo. Não pode. Não é uma questão muito de estética, né? É uma questão de segurança, né? Até porque se a pessoa toma um choque, ou tem um problema, incêndio, qualquer coisa, tem que conseguir chegar no quadro para desenergizar. A primeira coisa que a gente viu lá na NR10, que a gente viu em instalações elétricas, é o quê? Desenergização de circuito. E eu tenho que saber onde é que é o quadro. Isso é uma coisa assim que acho que talvez até pelo fato de ser um pouco da área também, mas isso é uma coisa que vocês também tomem o hábito de ter isso como assim. Chega num lugar, vai trabalhar em um lugar, vai passar um tempo em algum lugar, descobre onde é que fica o quadro de disjuntores. Descobre. Pergunta. Tipo, vai trabalhar no lugar. Onde você precisa trocar uma lâmpada. Se acontece alguma coisa, onde é que eu desligo? Por quê? A gente não sabe, né, pessoal? Pode estar acontecendo daqui a pouco, dá um curto-circuito e os disjuntores não estão bem seccionados, o circuito não desliga, tu precisa desligar, ou tá algum problema, ou alguém tá tomando um choque, tu tem que correr. E aí o que a gente faz? A gente fica correndo para um lado para o outro. Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? E isso é uma coisa que é muito, muito importante saber. Não significa que, eu sei onde que é, eu vou lá desligar a luz porque o meu colega, vou lá desligar a energia elétrica porque o meu colega, para zoar o meu colega, ou para deixar. Não é isso que a gente está falando, né? Mas é ter conhecimento, né? Vai viajar, vai para algum lugar, não custa saber esse tipo de informação, né? Porque onde é que é? Até mesmo na casa, né? Da gente, ou na casa de um amigo, ou na casa de qualquer pessoa. Onde é que ficam os disjuntores? Às vezes eu pergunto isso para as pessoas perguntam, lá vai o maluco lá da parte de eletricidade, vai querer desmanchar, vai querer ver se o meu quadro disjuntor. Não é isso. Só quero saber se caso de pânico, qualquer coisa do tipo, onde é que a gente pode fazer. Tá, então isso é uma coisa muito importante. O quadro de disjuntores deve ser bem organizado. Aqui a gente tem algumas imagens de exemplos bem organizados, bem identificados, né? Eu antigamente trazia as imagens de dos quadros não organizados, mas aí eu resolvi tirar até por não incentivo, né, de como que era, né? Mas geralmente é todos os fios de uma bagunça só, tu olha pro quadro e tu pega qualquer condutor e torce que dê certo. Né? Isso não pode com instalações elétricas. Mas é só uma questão de precaução mesmo, tá? Então, pode ser um disjuntor a montante, deve ter maior capacidade do que um circuito terminal. O que significa um disjuntor a montante? Esse primeiro disjuntor que vocês enxergam aqui, ó, esse grandão aqui, ele tem que ser uma capacidade de condução de corrente maior do que os outros. Isso significa o quê? Quando a gente trabalha com proteção elétrica, por exemplo, a gente sempre tem que fazer com que o disjuntor mais próximo caia. Então significa o quê? Então imagina que vocês têm lá, tem um disjuntor,
Então a gente tem um disjuntor aqui. Eu tenho um disjuntor, vou representar por esse quadradinho. Aí depois eu tenho um outro disjuntor. E aqui está o quadro de vocês. Então, está lá dentro da casa de vocês. Então, sai um disjuntor aqui, tem um outro disjuntor aqui, tem um disjuntor aqui. Tá? E cada um deles vai para uma carga na casa de vocês, tá? Vai para esse. Aqui eu vou chamar de C1, C2, C3, tá? Vamos dizer que essa carga aqui teve uma falha. A carga 3 teve uma falha, tá? Então ela, por algum motivo, ela falhou, tá? Então teve um curto-circuito aqui. Então teve um curto-circuito com terra para terra e teve uma falha aqui. O que diz a proteção? Diz que o primeiro disjuntor que tem que atuar é esse aqui. Esse é o disjuntor que tem que atuar. Ele que tem que desligar. Tá? Tá, mas se ele não desligar e esse outro aqui desligar, olha o prejuízo que tu tem. Primeiro que todos os outros circuitos são desligados, porque o fluxo de energia é nesse sentido aqui, né? Então esse daqui desliga, né? Então isso aqui a gente chama de seletividade, tá? O disjuntor mais seletividade e confiabilidade. O disjuntor mais próximo da carga é o disjuntor que deve atuar. Esse é o disjuntor que tem que estar atuando para essa situação. Isso significa o quê? Que, por exemplo, se esse disjuntor aqui for de 50, esse daqui tem que ser de 40, ou no mínimo igual, mas geralmente é menor de 40. E, por exemplo, esse daqui deveria ser de 32. Tá? O que acontece, né? Se essa carga aqui passou de 32, por exemplo, esse aqui poderia ser um disjuntor de 8, esse aqui poderia ser um de 13. Não necessariamente essa soma de corrente tem que dar corrente do disjuntor. Né? Por quê? Porque existe algo que a gente diz que a gente não liga tudo na nossa residência ao mesmo tempo. Né? Então existem os fatores que são considerados para que se faça esse cálculo. Né? Tá? Mas o que é importante destacar aqui? O disjuntor mais próximo da carga é o que tem que atuar. Se por acaso numa residência vocês chegam como técnico e diz assim, ó, o disjuntor lá da entrada, o disjuntor lá do quadro de medidor, por exemplo, esse aqui seria lá do quadro de medidor, tá? Esse daqui é o disjuntor do quadro de medidor. Esse de 40 poderia ser esse cara aqui, tá? Por exemplo. Mas que aqui seja trifase. E aqui estariam os outros, todos os derivando. Né? Se por um acaso nenhum desses aqui está atuando, e o que está atuando é esse aqui, pode ser, e com quase 100% de certeza, que algum desses disjuntores estão com problema. Por quê? Se eu tiver esse ordenamento, não tem como um disjuntor de 50 estar atuando e os de 40, de 32, de 8 não terem atuado. Tá? A não ser que o Daniel tenha feito alguma instalação elétrica lá, em que ele faz, por exemplo, isso aqui. E aí, ao invés de fazer da forma correta, que ao invés dele fazer da forma correta, ele foi lá e colocou, tem o disjuntor de entrada de 50, e ele foi lá e fez isso aqui. Colocou um de 25. Ah, beleza. Aí vai acontecer isso, né? Por quê? Porque quando passar 25, esse daqui desliga toda a residência. E se, por exemplo, é a carga de 32 que está ligada, ela vai desligar antes dela chegar no pleno funcionamento. Então, é sempre do maior para o menor. Isso é muito importante quando se trabalha com proteção elétrica, ter essa atenção com relação ao valor. Então, é sempre do maior para o menor. E é isso. O disjuntor a montante significa que está
na frente, ou seja, ele vem primeiro com relação a isso, deve ter maior capacidade que o disjuntor no circuito terminal. Poderia usar o termo ajusante, estaria à frente. Tá? Um outro termo muito importante, pessoal, é o aterramento. Tá? O aterramento, na verdade, é a ligação elétrica com a Terra. Então, a gente coloca no potencial de Terra. O aterramento, e agora aqui a gente entra em alguns conceitos bem interessantes, que é o aterramento ele pode ser funcional e aterramento de proteção. Tá? O funcional consiste na ligação à Terra de um dos condutores vivos do sistema, o nêutron. Está relacionado ao funcionamento do circuito. Então, o aterramento funcional é quando eu ligo o nêutron no Terra. E isso sempre acontece de ligar o nêutron na Terra. Na entrada da edificação, sempre o nêutron é ligado no sistema de aterramento. Tá? O aterramento de proteção, então pense assim, o aterramento funcional é na entrada, lá no medidor de vocês, o nêutron é também ligado na haste de aterramento. Isso é aterramento funcional. E o aterramento de proteção é mais um condutor, o condutor verde, que é a ligação das terras das massas, então das estruturas, e visa a proteção contra choque por contato indireto. Então é aquela coisa das carcaças, ele vai tentar proteger. Então, o nêutron é aterrado e além do nêutron a gente tem o condutor de terra, que é o aterramento de proteção. Então aqui só mostrando, né, que tem um eletrodo de aterramento, que ele vai fixo na entrada da edificação, no solo. Eu tenho o condutor de proteção, né, que a gente já utiliza o fio verde, no caso, como condutor de proteção. E ele vai ligado ao eletrodo de aterramento principal. Então toda a tomada, por mais que a gente saiba que às vezes nas edificações não se tenha, né, mas toda a tomada ela tem que ter a presença desse condutor, que vai ligado lá no eletrodo, no caso aqui, né? Isso aqui é a forma como é fixado. Eu posso ter o barramento de equipotencialização, onde que eu ligo todos os terras, né? Se é uma casa ou se é um quadro muito grande, eu posso ter que ligar todos os terras ali, porque às vezes eu não vou estar andando provavelmente com um único terra, então eu pego e tem um terra que vem, por exemplo, da rua, e aí depois eu ligo todos os terras. Então isso aqui está tudo no mesmo potencial, tá? Então a gente, por isso que chama de barramento de equipotencialização. E aí aqui a gente coloca então o condutor, então só encaixa e enrosca, tudo energizado sempre. Isso aqui a gente chama de barramento de equipotencialização. Então, a resistência de aterramento, isso aqui é um termo que às vezes muito se fala, né? Por quê? Porque a terra, é bom sempre colocar o aterramento, o haste de aterramento e tudo mais no local muito, extremamente úmido, né? Por quê? Porque isso tu garante, então, na verdade, que ele que tu tenha o máximo quantidade de elétrons escoando para a Terra, então é ideal que o aterramento ele possa ser no local, por mais que possa parecer estranho, eletricidade com essa questão de umidade, solo, né? Mas no caso para aterramento é importante, tanto que o pessoal acaba sempre até realizando medições do tipo de medições de aterramento para verificar, né, a capacidade. Claro que não no ambiente residencial, né, pessoal? É uma questão mais de curiosidade para vocês, mas, por exemplo, nas subestações o pessoal está sempre cuidando dessa questão de aterramento e tudo mais, então o pessoal acaba fazendo medições de qual é a resistência desse fio de cobre, dessa barra de cobre. Ah, mas é um cobre, ela tem resistência? Tem, todo material tem resistência, né? E isso pode influenciar. Por quê? O ideal é que, por exemplo, se a gente pensar, basicamente, é como se a gente tenha um fio, um fio ligado na Terra, né? E eu tenho também o nêutron, que está ligado nesse ponto aqui, e que obrigatoriamente está saindo para lá. Então eu tenho o Terra e o nêutron. Tá? Os dois estão ligados na barra de equipotencialização. Mas eu nunca posso ter uma diferença de potencial entre esses dois. Até acontece de ter uma diferença devido a essa questão da onde que eles são conectados e tudo mais. Mas isso é algo que é perigoso, principalmente em subestações. Porque aí a gente pode ter um deslocamento de nêutron e tudo mais. Então essa questão de aterrar as estruturas, aterrar é muito importante, principalmente em sistemas já maiores. Bom, a ANR
5410, ela fala sobre a questão dos esquemas de aterramento, tá? E ela utiliza algumas simbologias para falar sobre essa questão dos tipos de aterramento. Como que ela faz isso? Ela classifica assim, com umas letras, né? Então, uma primeira letra, ela diz que é a situação da alimentação em relação à terra. Então, a primeira letra, ela vai sempre dizer alimentação em relação à terra. Isso aqui está dizendo assim, o neutro que está chegando, né? Como que ele se comporta em relação à instalação? Um ponto diretamente aterrado ou nenhum ponto diretamente aterrado. Então, o neutro ele pode ter situações em que ele não seja aterrado na chegada. Em geral, no ambiente residencial, a gente vai acabar tendo sempre o tipo T. Tá? Então, a primeira letra vai ser uma sequência de letras, e depois eu vou estar mostrando para cada um deles. A segunda letra se refere à característica de aterramento das massas. Quando a gente está falando aterramento de massa, na verdade é das cargas. É o aterramento das cargas que tem lá dentro da instalação. E aí é bom a gente ter assim. A segunda letra, ela pode ser as massas ou as cargas, elas estão diretamente aterradas. Então, cada uma das cargas tem um terra próprio. Então, tem uma haste de terra para cada uma delas. Às vezes acontece muito, pessoal, as instalações mais antigas, o pessoal acaba colocando uma torneira elétrica ou coloca um computador e aí começa a dar aquele choque na superfície. Aí o pessoal vai lá e puxa um fiozinho em terra e conecta na terra próximo, mete por lá, janela ali mesmo, já vi partes desse tipo de coisa, ou passa por qualquer lugar dentro da residência e aterra. Aí quer dizer o quê? Está aterrando diretamente. Na verdade, não está aterrando toda a edificação. Está aterrado diretamente, tá? Mas eu posso não ter um aterramento específico para cada carga. Eu posso ter um único lugar, né? Então as massas sem um aterramento próprio no local, mas que utilizam um aterramento na fonte. Então eu levo o fio verde lá na fonte, que é o que acontece na maioria das residências. Então a gente tem o terra levando lá naquele ponto, por meio de um condutor separado, ou no condutor neutro. Isso aqui, embora a gente acabe não utilizando, mas aí é do tipo PEI, tá? Ou as massas podem ser isoladas, não serem aterradas. Ok? Agora com as imagens acho que fica um pouco melhor. Então, a partir dessa simbologia, são considerados pela norma 3 esquemas básicos de aterramento. Lembrando, né? A primeira letra é se há aterrado na entrada ou não. E a segunda é com relação às cargas. Se elas são aterradas no local ou se elas são aterradas em um ponto específico, que é no centro de distribuição. Aqui, no esquema de aterramento TT, tá? Por mais que aqui ele representa para a norma, por exemplo, como é que eu vou dizer, para trifásico, né? Então, a primeira letra, esse primeiro T, significa isso aqui. O neutro é aterrado? Sim. Então, ó, que é o que dizia lá, ó, indica a situação da alimentação. Um ponto diretamente aterrado ou nenhum ponto diretamente aterrado. Tá? A segunda letra é esse T. E ela se refere a isso aqui. Se ela for T, quer dizer que cada uma das massas, quando eu estou falando massas e cargas, ela tem o seu aterramento próprio. Tá? E é o que diz aqui, ó, nisso aqui. Massas diretamente aterradas, independente do eventual alimentação, aterramento. Então, elas têm um aterramento próprio. Tá? Então, esquema do tipo TT. Esquemas do tipo TN ainda tem mais uma combinação. Porque o que acontece? O condutor neutro da alimentação está diretamente ligado ao aterramento. Sim, porque é T. As massas estão diretamente conectadas a esse ponto de aterramento da alimentação. Tá? Então, as massas são levadas lá na alimentação. O esquema de aterramento TN permite duas variações, TNS e TNC. Mas o que significa? Separado e combinado. Olhando a imagem vai ficar um pouco mais fácil de enxergar. No TNS, primeira letra, significa que tem esse aterramento aqui. Tá? A segunda letra significa que ou ele tem o terra, teria o terra aqui, se fosse um T no caso, né? Teria o terra aqui. Como é N, significa que ele vai, o que dizia o N, né? Vamos olhar aqui, ó. Ele diz, ó, massa sem um aterramento próprio no local, mas que utilizam o aterramento da fonte de alimentação.
Então a gente utiliza o aterramento da fonte de alimentação. Então basicamente o meu terra e o meu neutro eles são ligados aqui, ó. Então o meu terra ele vai ser ligado lá na entrada da edificação, ok? E aqui a gente pode ver que a gente tem dois condutores separados, ó. Eu tenho o neutro e eu tenho o proteção. Só que ele vai lá na entrada. Esse aqui é o esquema mais clássico que tem. É o esquema utilizado no ambiente residencial. Eu tenho o neutro e o terra separados, tá? E aí eu tenho o esquema do tipo C, que olha a diferença. TNC, a entrada. O T, então, o primeiro, né? Significa que, basicamente, a minha entrada é aterrada. Só que olha aqui, ó. Ao invés de vir um neutro e um terra, eu liguei o meu terra no neutro. Ó. Eu fiz uma ligação de terra no neutro. Então eu saí lá da estrutura, em vez de levar o fio até lá o quadro, eu peguei e disse, como ele vai ser ligado no neutro, se a gente olhar aqui, ó, eles acabam se ligando no mesmo ponto, né? Então eles acabam se ligando no mesmo ponto. O que eles fazem, né? Pega e liga o terra no neutro. Então não tem esse trajeto aqui, ó, que nem tem no TNS, tá? Enquanto que no TNC é tudo combinado. Então o neutro e o terra, eles são combinados. E aí por isso que é o condutor de tipo PEN, né? Que ele além de proteção, ele tem a função do neutro. Enquanto que no TNS eu tenho o PE e o N. Bom, ainda tem um que é o TNCS, que algum trecho tu pode fazer separado e outro trecho tu pode fazer combinado. Embora esse acabe não sendo tão utilizado. E o esquema IT, então, que é o da letra I, né? Então, lembrando, o I não tem o aterramento aqui, ó, vocês podem ver, ó, não tem aterramento, né? Ou se tem alguma impedância, algo muito específico. Esse tipo significa o quê? O neutro não é aterrado. Então, o neutro não é aterrado na entrada da edificação. Isso são ligados para situações muito específicas e aplicações muito específicas, que não se aplica, no caso, ao ambiente residencial. Mas se vocês se depararem com a norma, vocês vão encontrar, então, esse esquema de aterramento. Aqui tem a representação do tipo IT, então, que ele pode ser a forma como ele é combinado, que ele pode ser IT, pode ser combinado as massas e tudo mais, mas não é nosso foco aqui. Exemplo da haste de aterramento, aqui mostrando uma haste de aterramento, tá? Então, só para mostrar, então aqui, ó, tá a haste de aterramento e o condutor, tá? Aqui dentro de uma estrutura ligada diretamente da terra. Essa terra aqui boa para aterramento, né? Porque parece uma terra bem com bastante umidade, então para a questão de aterramento é importante a utilização desse tipo de local. E ali aquela onde que prende o condutor e enrosca contra o rofo de cobre, né? É basicamente, acho que eu mostrei aqui, semelhante a isso aqui, né? Onde coloca o condutor e consegue apertar. Também não pode ter nada solto, né, nesse sentido. Bom, aqui até agora a gente estava trabalhando vimos a questão do disjuntor e a questão do aterramento, que também está dentro da parte da proteção, né? Agora a proteção contra choque elétrico, né? Aí a gente viu então proteção contra curto e contra sobrecarga. Proteção contra choque, né? O conceito básico de proteção contra choque é que a corrente deve ser desviada das pessoas, então, obviamente a corrente elétrica deve ser desviada das pessoas. Mas além do sistema de aterramento, tem-se hoje um importante dispositivo. Então o aterramento ele ajuda a proteger contra choque elétrico, mas uma outra forma da gente proteger é uma proteção para atuar de forma ativa na segurança de pessoas contra choque elétrico, que são os dispositivos diferenciais residuais, popularmente conhecido como DR. O que significa? É o meio mais ativo para proteger contra choque elétrico. Então, ele basicamente identifica uma corrente de fuga e quando tem uma corrente de fuga, ele vai atuar.
basicamente, ele está sempre comparando as correntes que estão passando nele. Aqui eu tenho um exemplo de um disjuntor DR trifásico e, diferentemente do disjuntor normal, tradicional, que a gente utiliza e verifica, o disjuntor, o DR, passa por dentro dele o fase e o neutro. Tá? Basicamente, então, deixa eu ver se eu tenho uma... Basicamente, então, desenhar aqui, o DR ele vai funcionar assim. A gente tem uma fonte, a gente sabe que sai um fase e que sai um neutro. Tá? Então, eu sei que eu tenho isso, e isso aqui vai ligado numa carga. Em condições normais de funcionamento, aqui está o meu DR. E o DR, e aqui já entra uma característica do DR. Então, ele é um dispositivo que ele é ligado tanto no fase quanto no neutro. Então, aqui está o teu fase e aqui está o neutro. Em condição normal de funcionamento, eu tenho que essa corrente que está aqui, ela vai, passa lá e ela é igual a essa daqui. Então, eu vou chamar essa corrente aqui de I1 e essa corrente aqui é I2. Tá, mas é a mesma, né? Então, eu posso dizer funcionamento normal, I1 é igual a I2. Beleza? Tá? Só que quando alguém toma um choque elétrico, se alguém toma um choque elétrico, alguém encosta nessa estrutura, então vamos dizer que alguém tomou um choque elétrico aqui, então basicamente o que aconteceu? Encostou aqui, então essa corrente que passava aqui, passou uma parte dela a passar por dentro do corpo aqui. E aí eu tenho uma corrente I3. E aí eu agora, na situação de choque, o que acontece? Eu tenho um nó. A minha corrente que está chegando aqui está se dividindo. E aí eu tenho que I1 é igual a I2 mais I3. Tá? O que acontece basicamente? O I1 segue sendo o mesmo, né? Só que o meu I2 não é mais o mesmo, né? O I2 ele é igual a I1 menos I3. E o que acontece? Esse dispositivo, aqui dentro, ele está sempre comparando a corrente que vai com a corrente que vem. No momento que o I2 não é igual a exatamente a I1, eu tenho uma corrente de fuga pelo corpo, o que ele faz? Ele vai atuar. Então o DR, a ideia que eu quero passar para vocês é a seguinte, o DR, quando ele nota qualquer percepção de fuga de corrente, ele atua. Que no caso aqui foi uma corrente desviada, ou seja, nem toda corrente que vai, volta. Então internamente o DR está sempre comparando, ele tem uma estrutura interna em que ele compara a corrente que vai com a corrente que volta. Tá? Os módulos dessa corrente. No momento que essa corrente variar e for muito pouco, ele vai detectar como se fosse um choque elétrico e ele vai atuar. Então aqui mostrando, né, que qualquer desvio da corrente, então ele vai, então ele está sempre comparando, né, a corrente no caso dos três, no caso aqui do exemplo de trifásico, né, compara as correntes no caso das três fases e do neutro, mas no circuito monofásico ele faz da mesma forma. Então as principais funções que o DR faz: detecção, avaliação e interrupção. Então o DR ele vai detectar, então ele detecta aquela corrente residual lá que nem eu representei como I3, avalia, é a capacidade de atuar da forma correta, então ele vai avaliar aquele valor de corrente para atuar, interrompe, é a realização do movimento automático dos contatos, então ele vai estar desligando. Os DRs eles podem ser
de baixa ou alta sensibilidade, tá? Tem como importante característica um valor de corrente residual. Então, esses dispositivos de alta e baixa sensibilidade, eles se diferenciam a forma como eles atuam. O de alta sensibilidade detectam correntes residuais de valores menores até que 30 mA. Então, esse daqui, o que acontece, né? Eles são os dispositivos em que eles detectam corrente muito baixa. E eles acabam sendo utilizados principalmente em ambientes residenciais. Então, eles detectam corrente, né, até menos que 30 mA. Tá? Já os de baixa sensibilidade, para correntes com valores IR maior de 30 mA, contra fuga em correntes elétricas, mas nem sempre contra choque elétrico. Os baixas sensibilidades, eles nem sempre protegem contra choque. Por quê? Porque eles geralmente, essa corrente de sensibilidade deles é acima de 30 mA. Tá? Sempre lembrando, né, que esses valores de corrente de 30 mA por dentro do corpo humano é altamente danoso. Né? Obviamente que o corpo humano tem uma resistência, né? Então não significa que qualquer choque vai ser submetido, vai depender das condições em que o corpo humano é submetido. Né? Então o corpo da gente tem uma resistência elétrica, que ela varia. A nossa resistência elétrica varia de acordo com o local onde a gente está pisando, o tipo de roupa que a gente está utilizando nos pés, a questão das mãos, né? Molhada, seca. Então essas questões influenciam. Mas existem dois tipos de disjuntores, o de alta e o de baixa sensibilidade, sendo que o de alta é utilizado. Além disso, o DR, tem muita gente que confunde o DR. O DR, ele nem sempre existe o disjuntor DR e o interruptor DR. O que é a diferença? Às vezes o pessoal faz confusão. Tipo, eu fui num lugar e o DR estava tanto, R$100. No outro lugar estava 45. Por que será que estava tanta diferença? É que tem que cuidar. O interruptor DR, ele só protege contra choque. Enquanto que o disjuntor DR, ele é disjuntor termomagnético e DR. Por isso que ele é mais caro. Então, dispositivos desempenham simultaneamente a função de interruptor e de disjuntor termomagnético. Então, o disjuntor DR é o melhor de todos na questão de proteção, porque ele te protege contra choque, protege contra sobrecarga e protege contra curto-circuito. Quando eu tenho só o interruptor DR, isso tem que tomar cuidado. Quando eu tenho só o interruptor DR, eu tenho que tomar cuidado por quê? Porque eu tenho que comprar o disjuntor. Porque eu vou ter que colocar o disjuntor. Então eu tenho o DR e o disjuntor. Aqui é alguma parte da onde que a gente deve colocar o DR de alta acessibilidade, né? Então, circuitos, por exemplo, onde tem chuveiro, banheira, áreas externas, né? Tipo, isso aqui a norma recomenda, né? Lugar onde que vai ter umidade, principalmente é isso, pode ver. Ó. Chuveiro, banheira, áreas externas da edificação, que vão alimentar equipamentos no exterior, tá? Os DRs também devem ser utilizados aonde? Cozinha, todo lugar onde tem umidade se recomenda a utilização do DR, principalmente na questão de choque, tá? Por causa disso, tem o risco, então é recomendada a utilização do DR. Mas se eu quero colocar DR em todos os lugares, posso, claro, tem o custo, né? Tem o custo associado. Bom, os DRs podem ser instalados, lembra lá nos esquemas de aterramento? Podem ser instalados no sistema IT, TT e TNS, mas nunca não é recomendado se for utilizado no esquema TNC. Mas por que ele não é utilizado, não é recomendado? Se a gente olhar no esquema TNC aqui, o TNC é esse esquema aqui. Por exemplo, se fosse no TNS, eu iria colocar um DR aqui, ó, por exemplo, para essa fase, ele ia pegar a corrente do neutro e do terra, do neutro e de uma fase. Então o DR ia estar pegando esses dois, tá? O proteção não passa por DR, ok? Só que se eu utilizo o esquema TNC, a proteção ela é combinada, né? Então eu teria que colocar aqui. E aí qualquer problema de fuga ou qualquer outro problema que eu tivesse no meu terra vai influenciar no funcionamento do meu circuito. Então, é por uma questão de não funcionamento correto que pode acontecer, dependendo da estrutura e dos equipamentos que eu tenho aqui, os equipamentos podem acabar
tendo alguma fuga de carcaça ou algo desse tipo que pode desequilibrar o circuito. E aí essa comparação não acontece da forma correta. Então é ideal que a gente não utilize no sistema de aterramento TNC. Bom, a forma de instalação do DR, né? Eu posso colocar o DR por ponto de utilização ou por grupo de circuitos. O que isso significa? Aqui eu tenho um exemplo, tá? Então aqui eu tenho DTM, então eu tenho o disjuntor termomagnético. E aqui o que eu estou fazendo, né? Alguns circuitos eu tenho DR. Então aqui eu tenho DR, IDR. Reparem que aqui, o que eu tenho? Ó? IDR, então é interruptor DR. Então, por exemplo, o circuito 5, ele tem o disjuntor termomagnético e depois o disjuntor está ligado no IDR. Mas reparem aqui, ó, que quando eu conecto no IDR, olha aqui o que tem que passar por dentro dele, né? Tem que passar um neutro. Deixa eu dar um pouco mais de zoom aqui. O que vai ter que passar por dentro dele? Ó? Dentro do DDR, ó, eu pego uma fase, mas tem que passar sempre o neutro. Tá? Essa figura aqui ela é muito boa nesse sentido. Né? Pode ver, o circuito 1 ó, não tem DR. O circuito 3, o circuito 5, todos os demais circuitos têm. Mas sempre dentro do DR tem que passar o quê? O fase e o neutro. E aqui é interruptor, não é disjuntor. Tá? Então por isso que eu tenho o disjuntor e o IDR. Tá? O DTM, então disjuntor termomagnético, protege contra sobrecorrente curto e o IDR vai me proteger contra o choque elétrico. E aqui está passando, a fase pega o neutro e passa. Então todos eles têm que passar e tem que ter essa comparação aqui. Aqui então eu estou protegendo cada circuito, tá? Então cada circuito meu, então cada um dos meus circuitos, ele tem um IDR. Então por isso que é diretamente no circuito terminal. Então eu coloco para cada circuito. Bom, aí a capacidade de condução de corrente dele é de acordo com o circuito. Então eu vou especificar ele de acordo com o valor de corrente do meu disjuntor. Então a especificação é a mesma. Tem a corrente e a capacidade de condução. E eu posso fazer também na proteção geral. Posso colocar um DR para tudo. Só que qual é o problema que eu teria aqui? Seguinte. Primeiro, que esse da capacidade de condução de corrente dele é muito maior. Segundo, que qualquer choque ou qualquer problema em um circuito vai desligar tudo. Tá? Então esse é o problema de colocar na proteção geral. E aí depende de cada pessoa, de cada situação. Não tem como a gente dizer, usa no geral, usa no... Depende do tamanho da edificação, tamanho da coisa. Então é muito relativo. Pode colocar para um grupo de circuitos, não necessariamente precisa ser na proteção geral, mas, por exemplo, eu poderia colocar um DR para proteger esses circuitos da esquerda ou os da direita. Então, bom, aí fica ao critério de cada um, no caso, durante a instalação. Bom, a última proteção é a proteção mais, talvez que mais difícil de vocês encontrarem e verem, né? Que é a proteção contra surto de tensão, tá? Ela é principalmente utilizada para quando alguém realiza alguma manobra na nossa instalação, principalmente na distribuição, ou contra a descarga, né? Ela é surto de tensão, ela não protege contra surto de corrente, tá? Basicamente, o que é um surto de tensão? Tu tem uma elevação de tensão em algum momento, então a tensão ela sobe e depois ela retorna para o valor transitório, tá? Então, para promover, a gente utiliza um dispositivo que a gente chama de DPS, que é o dispositivo protetor de surto, tá? Esse dispositivo, então, ele tem essa capacidade de proteger contra surto de tensão. Ele tem a sua instalação entre dois pontos com diferentes potenciais elétricos, sendo um aterramento e o outro condutor. Então, eu vou ligar esse DPS entre uma fase e o meu condutor de terra. Tá? Então aqui está o dispositivo, né? Tem vários tipos de acordo com a ligação. Basicamente o funcionamento dele é assim.
ele é uma chave que ele é ligado entre a fase e o terra. Quando não a tensão de entrada, então aqui, ó, essa tensão está igual aqui, não tem um pico, ele mantém essa chave aberta, funcionamento normal. Quando eu tenho um pico, que nem eu tenho aqui, essa chave fecha e a corrente, ao invés de entrar dentro da minha residência, então, para essa tensão, ao invés dela entrar com esse problema, ele interrompe aqui e faz com que essa descarga vá para a terra. Basicamente, ele direciona uma descarga ou quando tem um surto de tensão para a terra. Tá? O DPS pode apresentar uma pequena corrente de fuga. Às vezes, dependendo do tipo de descarga, ele pode conseguir não abrir também, porque tem essa questão, né? Então, o comportamento de chave abrindo e fechando, né, é a realidade realizada por elementos que apresentam características inversas entre a tensão e a impedância, sendo mais utilizados o princípio dos varistores. Então, basicamente assim, quando aumenta a tensão, ele diminui a impedância. Tá? Basicamente, estou aqui mostrando como é que funciona o varistor, que é a parte interna dele, né? O varistor ele tem muito. Então, o seu valor de resistência de terminais é alterado de acordo com a tensão. Então, a resistência varia de acordo com a tensão. O varistor é muito utilizado em fonte. Sei lá, por exemplo, pega alguma fonte. Dá um exemplo, sei lá, fonte de videogame, por exemplo. Né? As fontes mais antigas elas iam 110. Se tu ligar ela, geralmente tu desligar muito rápido, ela vai queimar só um dispositivo na entrada, que é o varistor. Porque o que acontece? Ele detecta que tu ligou na tensão errada e o dispositivo ele tem a capacidade de, para não danificar, ele rompe ali a parte interna dele e ele não danifica. Então ele varia a resistência de acordo com a tensão de entrada. O esquema de ligação do DPS, ele segue a norma, né? E basicamente tem que seguir uma regrinha de como que a gente liga o DPS, tá? Mas é um fluxograma, né? Tá ruim de ler, mas... Deixa eu tirar aqui. A linha elétrica de energia tem neutro? Sim ou não, né? Em geral, as nossas linhas de edificação têm, tá? Aí aqui, sim, tem. O neutro será aterrado no barramento de equipotencialização? Sim. Então, se o neutro é aterrado, a gente tem que ligar entre a fase e o terra, tá? Ou entre a fase e o neutro. Então, aqui, basicamente, é só de acordo com o sistema de aterramento, a gente vai definir. Então, o neutro será aterrado no barramento de equipotencialização, que é o que mais acontece, então a gente faria esse caminho aqui. Tá? Bom, e aí vai ligar entre uma fase e o terra, se for no caso TNC, ou entre uma fase e também e o terra, né? Só que aí aqui a única diferença é, mas em geral, pessoal, a regra é vai ligar entre uma fase e o terra. Ligou entre uma fase e o terra na entrada da edificação. Tá? Não tem muito mistério, ele só liga entre uma fase e o terra. Não tem o que fazer, ele não tem valor tem o valor para o uso convencional e era isso. Aqui só para mostrar para vocês, né, de uma forma geral e bem ampla, né, o que seria todos os nossos dispositivos de proteção. Então, né, aqui já considerando um sistema propriamente trifásico, eu tenho então as três fases, o DTM, então aqui está o nosso disjuntor, tá? Depois do nosso disjuntor a gente tem o nosso DR, no caso aqui o IDR, né? Porque já estou utilizando disjuntor, então vai ser IDR, né? E aqui está os nossos DPS. Isso aqui seria a proteção. Aqui eu protejo contra minhas 4 situações lá necessárias que a gente começou a falar na questão de proteção. Ok? E geralmente aqui então tem o barramento de neutro, barramento de proteção, meu DPS, quadro geral e o meu DE. E aí aqui as saídas para os meus, para que a gente possa estar ligando nos nossos circuitos. Ok? Bom, pessoal, dessa parte de proteção é bastante informativo, é bastante coisa nesse sentido. A minha ideia era deixar bem, dizer para vocês mostrar todos esses dispositivos como um todo. Em termos da nossa disciplina, a gente encerra então hoje, né? Hoje é o nosso último diazinho aí desses nossos encontros
dos nossos encontros síncronos, né? Gostaria de primeiramente agradecer a vocês aí pelo tempo e tudo mais, sei que vocês estão aí fielmente, quando dentro do possível, dentro de toda essa situação que a gente se encontra, assistindo, tentando resolver. Peço desculpa eventualmente não tenha conseguido deixar claro algum conteúdo, alguma coisa nesse sentido, né? Tem sido os momentos difíceis nesse sentido, né? De passar ainda mais dentro dessa nossa área aí que a gente precisava em alguns momentos estar dentro do laboratório para mostrar, para facilitar, para tentar ajudar vocês dentro dessa formação técnica de vocês. Me coloco à disposição aí ao transcorrer do curso de vocês, que vocês tenham bastante sucesso aí ao longo da caminhada de vocês aí e tudo mais. Infelizmente a gente não pode estar no laboratório para mim poder estar conversando diretamente com vocês, né, e tudo mais, mas faz parte da situação que vivemos, né? E desejar muito sucesso para vocês, né, ao longo da caminhada aí do curso. Provavelmente a gente não se encontre mais em alguma disciplina ao longo do curso, porque eu acabo trabalhando sempre com as disciplinas do segundo ano e com o pessoal do noturno, né? O terceiro ano já são outros professores, o quarto também. Mas sempre que vocês precisarem de qualquer coisa aí nesse sentido, vocês podem, contem comigo aí, não se acanhem em vir falar comigo, vocês têm a minha forma de contato e tudo mais, né? Então podem ficar bem tranquilo quanto a isso, né? E de minha parte só agradecer que vocês façam aí essas últimas atividades, né? Para a gente não ter que se encontrar em reavaliação, para mim não ter que estar corrigindo reavaliação de vocês e nada desse tipo, né? Então espero aí que vocês tenham, dentro do que foi, tenham aproveitado essa disciplina aí. E lá na frente, se surgir alguma dúvida, que a gente possa estar se encontrando pela escola novamente, sabe que vocês possam estar sempre vir ali, perguntar, questionar e tentar entender. Se eu não souber, vou tentar ajudar vocês de alguma forma ou da forma como for possível. Ok? Sucesso aí na caminhada para vocês. Por hoje era isso, né, pessoal? E por essa disciplina era isso, então. Merece, capaz. Estamos aí precisando aí, estamos juntos sempre. Tá? Se cuide. Tchau, 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 tchau. Obrigado, Karina. Sempre à disposição aí no que precisarem, podem contar comigo aí. Sempre só prenda o grito aí que eu vou tentar ajudar vocês no que for aí. Vocês têm uma longa caminhada, né? Recém metade do curso, tem muita coisa por aprender, por fazer e essa parte de eletricidade aí, eu sei que em algum momento talvez vocês possam ficar, porque como a gente trabalhou no remoto, algumas dúvidas e tudo mais, inclusive no futuro a gente fazer algumas práticas, o que for. Se vocês quiserem, a gente só vir falar comigo que a gente vai, vai resolver e vamos tentar sanar isso daí, tá ok? Um abraço, se cuidem, tá? Continue se cuidando bastante. Feito, tchau, tchau. Tchau, tchau.